Vivian. E hoje a gente vai conversar com vocês no primeiro episódio do nosso StudiCast. Nós vamos falar com vocês sobre dois assuntos, o público e o privado e a ideologia do favor. Então eu vou falar com vocês sobre o público e o privado. Estabelecer um Estado nos moldes europeus não era uma tarefa fácil, ainda mais numa sociedade escravista como a brasileira. O poder público ele tinha que fazer valer determinadas leis que se aplicassem a todos os cidadãos, sem nenhuma distinção. Os grandes proprietários de terras e de escravizados habituavam-se a práticas cotidianas que discordavam com a existência de um poder público. Aplicavam castigos para os escravizados e controlavam os homens livres, pobres e agregados, impondo os interesses que eles tinham nas eleições por meio de fraudes e de muita violência, que era o normal naquela época, né? A violência. O poder público, ele deveria servir para todas as pessoas, até porque o próprio nome já diz, né? Público, para todos. Mas isso não acontecia porque o poder privado era a favor dos grandes proprietários de terras, que era muito forte. O que é chamado de mandanismo local, que constitui uma forma de liderança política marcada por uma relação de dominação sobre a população que a impede de exercer livremente a política e é comandado pela chefe apossada por muitas áreas de terra. Então só era considerado brasileiros os proprietários que conseguiam ter renda anual dentro do que era preciso. Em 1832, numa tentativa de afirmar o domínio da lei sobre costumes tão violentos, o governo central criou o Código do Processo Criminal, que estabelecia o tribunal do júri nas localidades e a mesa de qualificação. O Código do Processo Criminal foi considerado um documento extremamente liberal, ampliando os direitos civis e políticos com a valorização do cargo de juiz da paz e a participação dos cidadãos no poder judiciário por meio de instituição dos jurados. Entendia-se que os crimes fossem julgados pelos cidadãos e que um juiz de paz qualificasse os eleitores e candidatos, impedindo fraudes eleitorais. Ou seja, as pessoas que não se enquadrassem nas regras da Constituição seriam impedidas de exercer direitos políticos apenas para favorecer determinados proprietários de terras. Como falou muito bem a minha colega, o mandanismo local sempre foi muito forte e muito presente. E até mesmo nessa composição do júri popular, o chefe local interferia, para benefício próprio, claro. Então, escolhiam-se jurados que fossem favorecer esses proprietários das terras. E um exemplo que a gente pode usar é que muitos das pessoas próximas a esses senhores não tinham os crimes punidos, até porque os senhores interferiam nas escolhas de quem iria definir o resultado dos julgamentos e acabavam por não sendo condenados. Esses agregados, eles eram os homens pobres e livres, que ficavam à disposição do senhor para ganhar alguma coisa e ser alguém na vida, ter alguma coisa. Então, eles ficavam à disposição desses senhores, ajudavam na derrubada dos adversários nas eleições, serviam de curral eleitoral e deveriam ajudar em qualquer atividade que reforçasse o poder desse senhor, que já era bastante grande. E em troca de tudo isso, o senhor dava para eles terra para plantar, por exemplo, ou quem escolhesse ter os filhos batizados por esse senhor eram protegidos contra agressões e também livrados muitas vezes dos crimes que cometiam. Então, já nesse ponto, a gente consegue observar que existia de fato uma troca de favores entre os proprietários das terras e os homens livres. Então, exigia-se uma coisa em troca de outra. E além dos benefícios que eu falei antes, esses homens eles ainda ganhavam certo status social por conta da proximidade que eles mantinham com os proprietários das terras. Então, eles podiam usar isso a seu favor para se gabar, né? Por isso que muitas vezes a gente
escuta aquela frase: você sabe com quem tá falando? Eu sou compadre de fulano de tal. Ainda é assim hoje em dia. Verdade, se escuta muito. Então eles podiam se gabar disso. E de fato, em um aspecto, eles eram sim próximos. Em somente um. Ambos eram homens livres, diferentes dos escravizados que os senhores podiam comprar e vender. Então, a característica comum entre eles era essa condição de homens livres. Mas, apesar disso, a distância social que eles mantinham era muito grande. Porque já dá para perceber, a gente fala grandes proprietários de terra, ou poderosos proprietários de terra, e homens livres pobres. Então, já dá para perceber por isso. Então, era a partir dessa única coisa em comum que se estabelecia a relação de troca de favores, a relação de comprário também, e a intimidade de chamar as pessoas pelo diminutivo, que era uma característica bem forte aqui no Brasil. Por exemplo, a gente usa Joãozinho, Zezinho, essas coisas. Só que a ideologia do favor, como parece ser, não é uma coisa boa. Sim, de fato, ambas partes saem beneficiadas. Mas a verdade é que essa ideologia do favor, ela encobre o poder e a relação de superioridade que os proprietários de terra exercem sobre esses homens livres mais pobres. Então, com esse pensamento de que eles são próximos realmente, cria-se uma falsa impressão de igualdade de interesses e de proximidade social. Então, para finalizar, a gente fez um comparativo do tempo atual com esse momento que a gente está falando. Então, analisando tudo, a gente consegue perceber que ainda existe essa ideologia do favor nos dias de hoje. E um exemplo disso é a compra de voto. Então, a compra de votos nada mais é do que uma troca de favores. Não falando no geral, mas é o que acontece na maioria dos lugares, né? A compra de votos. Então, quem vai comprar o voto vai exigir esse voto em troca de alguma coisa. E quem vende também exige alguma coisa para que vá lá e realmente vote. O que difere agora, nos dias de hoje, é que não são mais as áreas de terra que se buscam, que se querem em troca desse voto. Na verdade, se busca mais... Cargo da prefeitura, material de construção também, bastante. Prioridade nos momentos que vão precisar dos serviços que a prefeitura oferece, como as máquinas também. E uma coisa que muito se quer também é o dinheiro. Então, a gente pode perceber que ainda a maior influência nas eleições é de quem tem mais dinheiro, como os poderosos proprietários de terra naquele momento anterior. Não quer dizer isso que quem compra o voto traz uma certeza de vitória para o partido, mas é o que de fato acontece. A compra de votos ainda está no nosso meio. Um ponto que a gente pode citar também é que geralmente essas manipulações de compra de voto, elas acontecem no período que antecede as eleições. Porque hoje a gente tem o uso das urnas eletrônicas, que naquele tempo não tinha, né? Então, há uma maior segurança, sim, no momento que tu vota, tu digita os números lá na urna, tá votado, não tem como mudar. Então, as fraudes que aconteciam nesse período anterior tem uma possibilidade muito pequena de acontecerem agora. Então, resumindo tudo isso que foi comentado, naquela época existia quem comprava o poder, comprava o voto para ter o benefício próprio e também quem vendia o voto esperando algo em troca para ter alguma coisa na vida também. E a gente vê que a nossa realidade agora não é muito diferente. Essa ideologia acontece ainda em algumas partes diferentes, mas visa o mesmo objetivo, que eu percebi que é, fazendo uma reflexão, que é estar no poder a qualquer custo, não se preocupando realmente com o bem público e mais com o bem privado, com o interesse de alguns e não de todos. Então, galera, esse foi o primeiro episódio do nosso Studcast. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos que não tenha ficado nenhuma dúvida e esperamos vocês pro próximo. Até mais!